Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução, de modo que o ideal é que o candidato saque o gabarito o quanto antes com segurança. Se o candidato for esperto, vai conseguir sacar o gabarito já na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2022. Arrependimento. Causar um acidente é algo que você leva para o resto da vida. Não beba se for dirigir. Para convencer o público-alvo sobre a necessidade de um trânsito mais seguro, essa peça publicitária apela para A. O sentimento de culpa provocado no condutor causador de acidentes. B. O dano psicológico causado nas vítimas da violência nas estradas. C. A importância do monitoramento do trânsito pelas autoridades competentes. D. A necessidade de punição a motoristas alcoolizados envolvidos em acidentes. E. O sofrimento decorrente da perda de entes queridos em acidentes automobilísticos. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. A pergunta do enunciado é: a peça publicitária apela para que fator a fim de convencer o público-alvo sobre a necessidade de um trânsito mais seguro? Então vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí o candidato chega nessa questão e encontra um texto pequeno e de fácil compreensão. Já nessa fase dá para se sacar o gabarito com uma certeza quase que absoluta. O cartaz é um pequeno texto misto de verbal e não verbal, em que a palavra arrependimento aparece conjugada com a imagem de alguém cobrindo o rosto com a mão, como se estivesse com vergonha de ser visto. Ao lado, um texto dizendo que causar um acidente é algo que você pode levar para a vida toda. Que algo é esse? É claro que é o sentimento de culpa causado pelo acidente. Ou seja, o que está dito na alternativa A, que por acaso é a alternativa que inevitavelmente vai ser lida em primeiro lugar. Então, na primeira alternativa que o candidato lê, já está uma ideia que nós podemos notar que responde facilmente à pergunta do enunciado. E o nosso método propõe que, em casos como esse, o candidato ponha uma pequena seta ao lado da alternativa que ele julgue ser a verdadeira. Só que eu diria que, já na fase de pré-leitura, é possível se perceber que as outras alternativas cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Sim, afinal de contas, o texto não faz qualquer referência a um dano psicológico causado nas vítimas da violência nas estradas, e sim a um dano psicológico, o arrependimento, que fica em quem provoca um acidente. A peça publicitária também não fala nada sobre importância do monitoramento do trânsito, nem tampouco fala sobre necessidade de punição sobre ninguém, nem mesmo fala sobre o sofrimento causado pela perda de entes queridos. O sofrimento referido pela peça publicitária é do motorista causador do acidente, ou seja, o único gabarito possível é a letra A. Bem, numa aula como essa, o nosso objetivo é mostrar que numa prova tão grande como a prova do Enem,
existem questões de muito fácil resolução. Em questões como essa, o candidato não deve demandar tempo. O ideal é sacar o gabarito quanto antes, pois assim o candidato vai ter mais tempo para resolver questões mais difíceis. Eu não estou dizendo com isso que o candidato possa perder a atenção se deixando levar pela pressa, porque do contrário ele também pode cair em algumas armadilhas. Em várias videoaulas nós comentamos questões do Enem que contêm armadilhas bem discretas para candidatos desatentos. Só que, por outro lado, também é importante que o candidato consiga sacar o quanto antes o gabarito de questões como essa. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nos agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.